Graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos, amém? Graças a Deus. Me dei conta ontem que, final desse ano, nós vamos completar 40 anos, que juntamente com mais 11 amigos, nós começamos uma realidade totalmente fora daquilo que qualquer pessoa pudesse imaginar. E juntos, um grupo de 12 pessoas, 2 já estão na glória, e eu não vou citar o nome de todos aqui, mas tem 2 juntamente comigo que estão aqui, que é o Francisco Dutra, Paulo Gonçalves Borges Júnior. Bênção pura. E desde que nós começamos a andar juntos, muitas coisas começaram a acontecer, muitas coisas começaram a transformar nas nossas vidas. A gente começou a viver intensamente, vivemos como banda, de uma forma extremamente intensa, onde parece que cada dia a gente tinha uma emoção diferente. E depois começamos a missão Sal da Terra, mais emoção. Depois começamos a igreja, mais emoção. E depois começou o ministério, mais emoção. E eu não sei onde que essas emoções vão parar. Mas uma coisa eu sei. Foram experiências fantásticas, que como eu gostaria que todos pudessem ter vivido um pouco disso. Ontem a gente teve um vídeo aqui que nos levou, a lembrar de algumas coisas. E ontem eu desidratei, literalmente. E olha que eu não sou um cara fácil de chorar, eu não entendo o que está acontecendo. Viu? Não sou. Mas foi fantástico, porque assim, nesse tempo nós pudemos entender que, de repente, os nossos carros poderiam se tornar Kombis. De repente, as nossas casas poderiam se tornar igrejas. De repente, os nossos trabalhos poderiam ser santificados. De repente, os nossos sonhos poderiam ser uma realidade muito mais ativa do que a gente imaginava. E são muitas emoções mesmo. Não sou Roberto Carlos, não. Mas a verdade é que para aguentar tudo isso, a gente tem que ter muita inteligência emocional. E é um pouco disso que eu queria falar com vocês aqui hoje. O que isso significa, o que isso representa. Porque tem tudo a ver, e a gente às vezes não se atenta para a importância desse entendimento. Se a gente for trabalhar um pouquinho para trás, antigamente, e por muitos anos, nós ouvimos falar sobre o QI, coeficiente de inteligência. E o QI media, e até hoje mede, uma inteligência lógica, uma inteligência matemática, uma inteligência que avalia algumas habilidades, facilidades com alguns números. E por muitos anos, essa medição era o que determinava se uma pessoa era inteligente ou não. Tanto é verdade que, para bons empregos, para se contratar executivos, CEOs, como a gente diz hoje, a primeira coisa que se levantava era qual que é o QI dessa pessoa. Porque dependendo do que era, isso nem entrava na lista dos candidatos. Mas o interessante é que esse termo foi, embora fosse muito importante para alguns, ele foi sendo desconsiderado em alguns aspectos. Por quê? Porque alguns estudiosos, um psicólogo chamado Howard Gardner, ele começou a avaliar que existem vários tipos de inteligência, e não só aquela que mede a facilidade com números ou com lógica. Ele avaliou então que, no contexto daquilo que o ser humano vive, existem 9 tipos de inteligência. A inteligência naturalista, que discerne coisas vivas, naturais, que vamos dizer assim, é a inteligência da natureza. Tem gente que tem cabeça para isso, tem outros que não tem. A inteligência musical, aquele que discerne sons, ritmos, timbres, tons. Então, às vezes, tem gente que pensa o seguinte: cara, ele só sabe música, ele é burro. Não, ele não é burro, ele é inteligente para aquilo. E você talvez seja o burro para aquilo. A inteligência lógico-matemática, que é onde avaliava-se o QI. A existencial é a inteligência capaz de abordar a existência humana, que é a inteligência da vida. A inteligência interpessoal, que é a inteligência de pessoas, capacidade de compreender, interagir um com o outro, tudo isso é inteligência.
A inteligência corporal sinestésica, que coordena a mente com o seu corpo, que seria a inteligência corporal. A inteligência linguística, que é a facilidade de encontrar as palavras certas para se expressar, que seria a inteligência de palavras. A intrapessoal, que é aquela inteligência onde nós compreendemos a nós mesmos, onde a gente consegue colocar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções, de acordo, que seria a autointeligência. E a espacial, que é a inteligência das imagens, que é a facilidade de se visualizar todas as coisas em 3D. Esse psicólogo, então, chegou à conclusão que o QI que era medido, ou seja, a única forma de medir inteligência que existia, na verdade, analisava apenas uma entre as 9 inteligências que estão aí no nosso viver. E aí um outro psicólogo, Daniel Goleman, o que ele fez? Ele pegou 2 das inteligências definidas por Gardner, que é a intrapessoal, onde você trabalha com você mesmo, e a interpessoal, onde você trabalha com os outros. E ele, juntando essas 2 inteligências, ele criou o que a gente chama de inteligência emocional. Então, para Goleman, você saber lidar com você mesmo e com os outros, é que traz o que nós chamamos de inteligência emocional, que é conhecido por... Não, era para aparecer, não apareceu, que é coeficiente de inteligência emocional. A inteligência interpessoal é aquela inteligência onde a gente tem a habilidade de conhecer as pessoas, lidar com essas pessoas, entender essas pessoas, enquanto a intrapessoal é a habilidade voltada para nós mesmos, onde então a gente consegue trabalhar pensamentos, sentimentos, intenções, tudo de uma forma onde você se coloca saudável diante das circunstâncias à sua volta. Isso é muito interessante, porque alguns pesquisadores, e eu queria deixar bem claro que tudo isso que eu estou falando aqui, são pesquisas, são levantamentos, são estudos científicos comprovados, e eles começaram a entender que as companhias estavam contratando os seus executivos baseado no QI, como eu disse. Mas eles começaram a checar e a constatar que eles mandavam embora esses executivos por causa da falta do QE. Então eles eram contratados pela inteligência, pela facilidade, mas eles eram mandados embora porque tinham uma inteligência emocional muito acanhada. Eles não tinham condições de trabalhar com as suas próprias emoções, com as suas próprias, com os seus próprios sentimentos. Então, as coisas começaram a mudar a partir daí. Hoje, nós temos a comprovação que o sucesso está muito mais ligado com a inteligência emocional do que com a inteligência com QI. O sucesso nas nossas atividades, o sucesso nos nossos trabalhos, eles estão muito mais ligados a como nós tratamos as nossas emoções e como nós conseguimos lidar com elas, do que a minha habilidade de gestão ou de qualquer coisa parecida, com a minha habilidade emocional. Então, a inteligência emocional trata com uma série de coisas. E é interessante porque o nosso organismo, ele trabalha muito em função das emoções que estão à nossa volta, e a gente não tem muito entendimento disso. A gente sempre quer racionalizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e o próprio cérebro foi construído de uma forma diferente do que às vezes a gente está querendo fazer. Por exemplo, todos nós trabalhamos com as nossas emoções. E o nosso organismo responde a essas emoções de formas distintas. Por exemplo, se eu tenho raiva, toda vez que uma pessoa fica com raiva, o próprio organismo bombeia o nosso sangue para, principalmente, os nossos braços e as nossas mãos. E sabe o que isso quer dizer? O sangue fluindo para as nossas mãos, nós ficamos muito mais habilitados, por exemplo, para sacar uma arma, para pegar um pedaço de pau, para acertar, para tentar agredir aqueles que estão nos passando raiva. Então o próprio organismo
reage diante de uma emoção, facilitando determinadas coisas. Então, por isso que muita gente carrega a arma em carro, dá uma batida, um esquema no trânsito, já levanta com raiva e começa a fazer aquilo que não precisa. Porque o próprio corpo trabalha para habilitar algumas características que você não teria em condições normais. Outro exemplo, o medo. Toda vez que nós temos medo, o sangue corre para os músculos de todo o corpo, principalmente pernas, e nos dá uma habilidade para fugir. Então, quando a gente está com medo, nós somos capazes de coisas que em condições normais nós não faríamos de maneira alguma. Diante de um medo, você é capaz de pular um muro, que se você tivesse legal e com alguém falasse, vamos pular aquele muro, você não conseguiria. Porque quando o sangue vai para suas pernas, ela é como se você tivesse, com toda uma combinação de hormônios e mais enzimas e sei lá o quê, uma força para fazer determinadas coisas. Então, o rosto fica pálido porque o sangue vai para todo o resto do corpo. Quem tem medo fica branco. Tanto é verdade, quem fala assim, o cara está branco de medo. Porque o sangue foi para as áreas do corpo que ele precisaria no caso de uma situação específica. É o corpo trabalhando para isso. Outro sentimento, a felicidade. O cérebro trabalha quando a gente está feliz de uma forma incrementada. Ele inibe todos os sentimentos negativos que a gente poderia ter. Já viu aquele cara que está feliz? Ele está tão feliz, o cara chega e fala assim, rapaz, sua mãe foi hospitalizada. Ele, não, que bom, legal. Parece que está drogado. Não, é porque aquele nível de felicidade inibe no próprio cérebro todos os gatilhos que possam trazer um sentimento contrário ao que ele está vivendo. Então, essa felicidade aumenta a nossa energia, faz então que todo pensamento de preocupação seja banido. O cara quando está feliz, ele não está preocupado. O que pode acontecer? A felicidade, ela parece que sobressai sobre todos os outros possíveis sentimentos contrários, negativos, que ele possa vir a ter. O amor, os sentimentos da afeição, os sentimentos relacionados com o alívio sexual, transformam também o nosso corpo, fazem com que algumas reações percorram o nosso corpo, provocando um estado de completa calma e satisfação. Não preciso nem falar, nós estamos aqui em casais. Alguém depois de uma relação sai nervoso? Que coisa, tem conta para pagar amanhã? Não, depois de uma relação sexual você fica numa boa. Porque o seu corpo é preparado para isso. Quando a gente tem uma sensação de surpresa, a surpresa faz com que a gente levante as sobrancelhas, o nosso olho acaba ficando um pouco mais arregalado, e isso tem um propósito. Porque na surpresa, nosso corpo é trabalhado para que a gente fique atento com quaisquer outras coisas que possam acontecer. O abrir dos olhos faz com que mais luz incida na nossa retina, então a gente fica num estado de alerta, preparado para qualquer coisa que venha depois da surpresa. Então todas essas são reações estudadas, na neurociência, na psicologia, a respeito de quais são as nossas reações. Tristeza, o sentimento de tristeza faz com que a gente perca a energia, perca o entusiasmo, as atividades que a gente está normalmente conectados, tudo isso entra numa situação onde a gente não quer saber de prazer, a gente não quer saber de diversão, e a nossa velocidade do nosso metabolismo fica extremamente prejudicada, ela cai. Então você fica naquela situação, naquela sensação de não querer fazer nada, de ficar sentado, deixar como é que está para ver como é que fica. Então todas essas são reações, queridos, que nos mostram algumas situações do nosso cérebro, que é o quê? Ó, minha sobrancelha. Isso. O nosso cérebro trabalha com várias regiões. Existem duas amígdalas laterais no cérebro, que são as amígdalas que trabalham com tudo aquilo que vem das emoções. E tem um neocórtex, que é mais em cima, que é a parte do cérebro que trabalha com o raciocínio. Então, é como se a gente tivesse duas mentes, uma que raciocina e uma que sente. Então, às vezes eu tenho toda uma lógica e eu quero tomar todas as minhas decisões fundamentadas no meu modo de pensar, no meu modo de agir.
e eu quero ser racional com as coisas. Mas o que acontece? Quando uma emoção aparece, é como se essa emoção cortasse, pegasse um atalho e faz com que essas amígdalas que estão no cérebro ajam antes da parte cerebral do raciocínio. Isso acontece porque, às vezes, diante de uma emoção muito forte, você queria raciocinar antes de tomar uma atitude, mas não consegue. Porque quando você viu, você já agiu em cima do seu emocional. Ou isso nunca aconteceu com alguém aqui? Por quê? Porque os impulsos que chegam nas amígdalas são mais rápidos do que os que chegam na parte do cérebro, no neocórtex, que vai fazer o estudo do que está acontecendo. Então a gente trabalha muito em cima de emoções. E elas não podem ser simplesmente ignoradas, porque não é a forma normal de acontecer. Então, embora elas estejam em partes distintas do nosso cérebro, nós temos que considerá-las para que, ao tomarmos as nossas decisões, a gente possa tomá-las da melhor forma possível. O que acontece é que, quando a gente não tem a inteligência emocional, não vamos falar mais detalhadamente a respeito disso, nós então somos sucumbidos, nós somos afetados diretamente pelas emoções e não temos estrutura para considerá-las e acabamos tomando decisões totalmente fora do contexto. Mas é importante saber que, à medida que a gente tem essa inteligência emocional, as nossas decisões também não podem ser tomadas tão somente no nosso racional. Elas precisam de ter toda uma gama de peso naquilo que são as nossas próprias emoções. Então, tudo isso tem que estar trabalhando. A mente racional compreende as coisas, é a consciência, né, aquilo que a gente pode ponderar, pode refletir, enquanto que a mente emocional, ela é impulsiva, ela é poderosa, porque às vezes ela te faz fazer coisas antes mesmo de você raciocinar, e às vezes ela é até ilógica, ela vai contrária à outra parte do cérebro que quer trabalhar a razão de tudo isso aí. E por que a gente está falando tudo isso? Porque nós queremos trabalhar exatamente a questão emocional. E quando a gente fala da questão emocional, é interessante a gente entender o que a palavra de Deus fala. Se a inteligência emocional, como diz Goleman, é uma mistura do interpessoal com o intrapessoal, o que eu estou querendo dizer? Que o meu relacionamento com as pessoas, juntamente com o meu relacionamento comigo mesmo, é que determinam o meu nível de inteligência emocional. E tudo isso está escrito na palavra de Deus. Quando Jesus fala, né, que o segundo mandamento é que amarás o teu próximo como a ti mesmo, Deus está estabelecendo aqui exatamente o equilíbrio emocional que você e eu precisamos ter. O equilíbrio emocional, porque não basta eu querer simplesmente falar o seguinte, não, vamos ficar no primeiro mandamento, amarás a Deus e está bom demais. O próprio Evangelho, a própria palavra de Deus fala que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Então não adianta eu querer ficar só num aspecto espiritual de que sou Deus e eu e o resto é resto, porque isso não funciona. Eu vou estar sendo hipócrita na declaração da minha própria crença das coisas que a palavra de Deus me revela. Então, para que o meu amor a Deus seja fato, esse segundo mandamento não pode ser separado. E ao amar ao próximo, que também não para aí, porque para que eu ame o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Então veja, intrapessoal e interpessoal trabalhando junto, que é exatamente o significado da inteligência emocional. E quando a gente fala de inteligência emocional, nós temos 3 características em relação a nós mesmos e 2 características em relação aos outros que a gente tem que trabalhar. Porque é no trabalhar esses 5 itens é que nós nos tornamos emocionalmente inteligentes. Conhecer as próprias emoções, lidar com essas emoções, a nossa automotivação é uma coisa que eu vou trabalhar comigo mesmo. E juntamente com os outros à minha volta, é reconhecer a emoção do outro e lidar com os relacionamentos. Então tudo isso aí é que faz o conceito da inteligência emocional. Então, ela está ligada com essas habilidades de motivar a si mesmo, de se autocontrolar, de saber quais são as suas emoções, para que depois você possa trabalhar em termos da empatia, o que o outro pensa, me colocar no lugar do outro, porque um relacionamento que não tem a empatia,
ele se torna quase que um relacionamento interesseiro. Saber lidar com os outros, o que os outros pensam, por que as emoções dos outros os afetam e como elas podem também me afetar. Então, tudo isso é trabalhado nesse contexto da inteligência emocional. Só para dar alguns exemplos para vocês. Em companhias, cada vez mais tem se levantado o ponto do tanto que a falta da inteligência emocional tem afetado o desempenho dos funcionários, dos gestores, dos diretores, porque a falta de empatia dentro do trabalho tem sido a maior causa das suas demissões. A falta de inteligência emocional, de poder lidar seja com o seu liderado, ou seja com o seu líder, é que tem desbancado muita gente no contexto do mercado de trabalho. E a gente vai falar um pouquinho a respeito disso então. Primeiro, conhecer as próprias emoções. Nós precisamos ter a consciência dos nossos sentimentos no momento exato que eles ocorrem. Ser inteligente emocional é saber o seguinte: o que eu faço na hora da raiva? Por que eu ajo assim quando eu sou levado a ter essa emoção, esse sentimento de raiva? Quais são as minhas reações diante disso? Inteligência emocional é quando eu começo a verificar quais normalmente são as minhas reações e trabalhar emocionalmente com elas. Então, uma pessoa, quando a gente fala de conhecer os nossos sentimentos, é a questão da autoconsciência. Qual que é a minha autoconsciência diante dos meus próprios sentimentos? E essa autoconsciência, ela tem que ter o entendimento, a abrangência das coisas que eu tenho vivido, das coisas que eu tenho passado. Às vezes as minhas reações quando eu estou com raiva são muito piores do que quando eu estou com medo. Então eu preciso começar a trabalhar nas minhas emoções nesse aspecto, nesse sentido. E por conta disso, uma pessoa, se a gente for pensar nos próprios sentimentos e emoções, uma pessoa pode ser uma pessoa de autoconsciência, porque ela tem toda a habilidade para trabalhar as suas emoções, os seus exageros. Ela pode ser uma pessoa mergulhada. O que é uma pessoa mergulhada? É aquela pessoa que cai dentro dos seus sentimentos e não consegue sair de lá. Existem pessoas emocionalmente desequilibradas que não conseguem conter as suas reações e toda vez que acontecem aquelas emoções, elas se sentem totalmente escravizadas de si mesmo. E existem as pessoas que são as pessoas resignadas, que são aquelas que deixam como é que está para ver como é que fica. Mas a inteligência emocional nos leva a trabalhar constantemente no aspecto da autoconsciência, para que a gente não fique escravos ou à mercê daquilo que a gente está passando. Então é a consciência do nosso estado de espírito e a respeito dos nossos próprios pensamentos sobre esse estado. Então o que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? Nós temos lá, quando Pedro declara, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Queridos, tem gente que não sabe nem quais são as suas próprias ansiedades, porque não tem noção, não tem conhecimento das suas emoções. Nós só vamos conseguir adquirir essa inteligência emocional quando nós sabemos perfeitamente aonde as nossas emoções nos surpreendem. E aí, nós precisamos trabalhar, porque ao conhecer as nossas emoções, eu posso lançá-las diante de Cristo, diante do pé da cruz. Lançar sobre ele a nossa ansiedade é algo que não é simplesmente, então tá bom, joga a ansiedade para lá. Não, eu tenho que ter controle das minhas emoções para saber o que eu tenho que lançar diante do Pai. Então, é lançar, porque senão eu não sei nem qual que é a minha ansiedade. Qual que é a sua ansiedade? Qual que é o seu maior descontrole emocional? Se você não souber isso, como é que você vai chegar a Deus? Pega os meus descontroles emocionais. Não, Deus quer que você fale para Ele. Deus, eu quero a Tua graça, eu quero jogar sobre o Senhor todas as minhas emoções de quando eu estou com raiva. Eu quero jogar diante do Senhor todas as minhas emoções de tristeza, de medo, sejam lá elas quais forem, para que a gente tenha consciência do que nós estamos fazendo. Nós temos a tendência de generalizar as coisas diante de Deus. As coisas espirituais da nossa vida, nós temos a tendência de fazer com que elas sejam colocadas num pacote só. Deus perdoa os meus pecados. Não é mais fácil?
do que falar: Deus, me perdoa o pecado da prostituição, me perdoa o pecado da pornografia, da maledicência. Não, a gente fala assim: Deus, perdoa os meus pecados. Porque isso diminui a nossa responsabilidade diante de Deus. Não, Deus quer que a gente seja aberto com Ele, tanto na hora de pedir perdão, de especificar os nossos pecados, quanto também de saber quais são as nossas emoções, para trabalhar com elas adequadamente. O segundo ponto, lidar com essas emoções. Lidar com a emoção é o que a palavra chama de temperança, moderação. É saber ser moderado, para que quando essas emoções aparecem, nós sabemos como trabalhá-las. A temperança é a característica do nosso equilíbrio quanto às nossas emoções. É saber até onde que eu vou, é saber até onde que eu deixo essa emoção me afetar, é saber até onde que essa emoção realmente vai mudar o meu esquema. Então, cada sentimento tem o seu valor, tem o seu significado, e ser temperado, ser moderado, é saber trabalhar com cada um deles. Nós não temos controle de quando e como essas emoções vão chegar. Eu não vou falar o seguinte: não, daqui 5 minutos eu vou ficar morrendo de raiva. Não tem como. Daqui 10 minutos eu vou cair num mar de tristeza. Não, eu não sei quando elas virão. Porque depende das circunstâncias, depende das notícias, das informações que vão se chegar ao meu coração. Mas embora eu não tenha o controle do quando e do como, eu posso decidir quanto tempo essa emoção vai me perturbar. Eu posso decidir quanto tempo ela vai durar afetando o meu dia a dia. Amém, queridos? Então, isso é a temperança. Nós precisamos, meu Deus, mas eu tenho inteligência emocional para aguentar isso. O sangue quase foram para as mãos. Então vamos lá. A emoção sufocada, que a gente pensa assim: não, então o melhor, ser inteligente emocional, é não ter emoção. Não. A pessoa que sufoca as suas emoções, ela entra numa situação muito pior, porque isso vai gerar frieza. Essa emoção sufocada, ela não tratada, ela se torna patológica. Você vai começar a ter depressão, você vai começar a ter atitudes maníacas. Então as emoções, elas são boas. Nós precisamos saber trabalhar com elas a nosso favor. Eu não posso deixar que a emoção me sufoque, mas eu também não posso sufocá-la. Eu tenho que ter a inteligência emocional de aproveitar as emoções, sejam elas quais forem, para que eu possa viver de uma forma inteligente. Benjamin Franklin fala uma frase interessante. Ele diz assim: a raiva nunca é sem motivo, embora raramente seja um bom motivo. Então, às vezes a gente quer ter raiva para fazer determinadas coisas, às vezes a gente quer ser levado somente pelos sentimentos, e a gente tem que ter o equilíbrio entre razão e emoção, para que as coisas possam ser feitas da forma correta. Os especialistas dizem que 2 coisas podem ajudar uma pessoa que é escrava das suas próprias emoções. E são interessantes porque elas estão completamente ligadas com o que a palavra de Deus fala. Então, quando você é escravo das suas emoções, 2 coisas podem ser feitas. Uma é ajudar alguém necessitado, e a outra através da oração. Quem fala isso são psicólogos, que não são nem cristãos, mas eles já fizeram estudo que todos aqueles que se dedicam à oração, que gastam tempo na meditação, eles conseguem ajuda para saírem da escravização das suas próprias emoções. São as emoções que dão tempero à vida, por isso elas precisam ser vividas de forma equilibrada. Não sufoque as suas emoções, queridos. Tão somente trabalhe com elas, para que você seja inteligente o suficiente para saber o que essas emoções podem fazer com você. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Temperança, seja a sua temperança conhecida por todos nós. Então veja que todos os estudos científicos, todos os trabalhos feitos por psicólogos, por especialistas, são constatações do que a palavra de Deus já tem nos ensinado e nos falado há muito tempo. Eu fico realizado quando eu vejo estudos científicos comprovando que a palavra de Deus já fala.
Porque a palavra de Deus foi dita tanto tempo antes, muito antes de muitas pesquisas aí que estão descobrindo aquilo que a gente já sabia. Automotivação. Pesquisas chegaram à conclusão que alunos que são ansiosos, mal-humorados, deprimidos, não aprendem. Alunos que têm inteligência emocional acanhada, têm muito mais dificuldade de assimilar as coisas, porque as suas emoções os atrapalham a isso. Dirigir as emoções a serviço de um objetivo é que nos mantém caminhando. Então, quando a gente tem inteligência emocional, a gente trabalha para que as emoções nos ajudem a alcançar determinados objetivos. Sentimentos de entusiasmo e de prazer comprovadamente nos levam a ter êxito em muitas coisas que nós nos colocamos a fazer. Os ansiosos têm mais probabilidade de falhar. Quem tem esse problema emocional, eles falham muito mais, porque eles já começam praticamente derrotados naquilo que vão fazer. E aqui tem uma coisa interessante. Comprovadamente também, a esperança desempenha um papel surpreendentemente poderoso naquilo que você vai fazer. Você começar algo, seja esse algo que for, desesperançado, provavelmente você nunca vai alcançá-lo. Mas se você começa com a esperança, com a certeza de que aquilo vai ser bom para você, você já tem mais do meio caminho andado para obter o sucesso necessário. E a capacidade de resistir a determinados impulsos. Aqui tem uma coisa muito interessante, que é o teste do marshmallow. Conta aqui que foi esse teste. Alguns estudiosos prepararam esse teste. Esse teste consistia do quê? Marshmallow é um doce, alguns devem conhecer. E doce para criança, você sabe, não precisa nem falar. E o teste era o seguinte: eles pegavam meninos de 4 anos de idade, e eles colocavam o menino sentado numa mesa com um pratinho com marshmallow em cima. Aí o instrutor virava para a criança e falou o seguinte: olha, você pode comer esse marshmallow a hora que você quiser, mas se você me esperar sair, eu vou ter que sair da sala e vou voltar. Se você me esperar sair e voltar, você ganha o segundo marshmallow. Tá? Aí o professor saía. E eles filmavam esses meninos. Uns coçavam a cabeça, outros viravam de costas para o marshmallow, mas davam uma olhadinha assim. Outros tampavam a cara. Outros não aguentavam, comiam. Muitos comeram o marshmallow. A hora que o professor voltava, ele falou que ele podia, então ele não fez nada errado. Mas não ganhou o segundo. Todos os que suportaram a espera pelo segundo marshmallow, receberam esse marshmallow e foram analisados. Aí essa mesma pesquisa pegou essas crianças 8 anos depois. Foi feito um teste com as mesmas crianças com 12 anos. E aí eles foram avaliar essas crianças. E os resultados são interessantes. Porque eles perceberam que as crianças que atacaram o marshmallow e comeram só um, eram as crianças que tinham dificuldades na escola, eram as crianças que tinham problemas relacionais, eram as crianças que tinham problemas de emoções, de segurar suas emoções, que normalmente davam trabalho. E as crianças que esperaram pelo segundo marshmallow foram exatamente as crianças que se davam bem, tinham um relacionamento com os colegas, se davam bem com os pais, se davam bem na escola, se davam bem com os professores. Por quê? Porque eles conseguiram segurar o seu impulso, conseguiram resistir ao seu impulso. Isso é inteligência emocional. Eles não foram movidos pelo impulso, tipo assim, que esperar o quê? Eu vou meter a boca nesse marshmallow logo. Não, eles pensaram o seguinte: se eu esperar, eu sou recompensado. E biblicamente, em Deus está a nossa esperança. Em Deus está toda a nossa capacidade para controlar as nossas emoções. Em Deus está toda a nossa condição de trabalhar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Reconhecer a emoção nos outros. Então nós trabalhamos a parte intrapessoal, agora na parte interpessoal. O que é trabalhar a emoção nos outros? Empatia. Quanto mais consciente nós estamos acerca das nossas próprias emoções, mais nós temos facilidade de entender a emoção dos nossos próximos. Empatia é essa situação onde eu me coloco no lugar do outro. Já foi dito isso aqui nesse encontro.
a questão de saber o seguinte: se eu estivesse no lugar dele, o que eu estaria sentindo? Se eu estivesse no lugar dele, o que eu estaria pensando? Se eu estivesse no lugar dele, como eu estaria fazendo? Isso é empatia. Falta muita empatia no meio cristão, porque a gente analisa tudo sobre o nosso prisma. Então, se a pessoa não está gostando do que eu estou falando, é porque ele é um ignorante. Se a pessoa não dá certo comigo, eu vou dizer, esse cara não dá certo com ninguém. A gente começa a generalizar as coisas como se a referência fosse nós mesmos, sendo que nós precisamos ser empáticos. Ter inteligência emocional é saber ser empático, é saber o que a pessoa poderia estar pensando, porque às vezes a sua própria reação seria mudada ao pensar no que o outro está pensando. E é isso que nós precisamos fazer. Então a empatia é tudo isso aí. A incapacidade de registrar os sentimentos alheios significa uma baixa inteligência emocional. Para não falar burro emocionalmente falando, né? Baixa inteligência emocional. Sinais não verbais, a gente precisa aprender a ler. O que as pessoas estão dizendo pelo tom da voz? O que elas estão dizendo pela postura corporal? O que elas estão dizendo com as suas expressões faciais? Porque às vezes o que está saindo da boca não é a retratação verdadeira do que a pessoa está passando. Lê-se muito mais na postura do que nas palavras. Existem estudos, eu não lembro do percentual, mas tipo 17%, se não me engano, é dito com palavra. 83% você lê no que a pessoa está falando. Isso é fácil Se eu chegar para vocês e falar o seguinte: meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vocês não vão acreditar. Braço cruzado. Nossa, eu estou na disposição. Quem quer jogar bola comigo depois? A leitura que eu passo para vocês é totalmente contrário do que eu estou falando. Por quê? Porque o meu corpo está falando o que a boca não está. E a gente lê o que o corpo fala. Então ninguém vai pensar o seguinte: não, coitado, o César estava cansado, por isso que ele estava com o braço cruzado, mas ele está doido para jogar bola. Não, você vai pensar o seguinte: esse cara aqui está querendo aparecer para os outros falando que joga bola. E olha que eu tento. Só que a cabeça, eu já estou naquele momento assim, a cabeça sabe direitinho o que tem que fazer, rapaz, mas as pernas não obedecem. Impressionante, viu? Não sei o que é isso. Sinais verbais, ou sinais não verbais. Forma de expressão da mente emocional e o não verbal. Como eu disse, a mente sente e a mente raciocina. A mente que sente está percebendo o que os outros estão querendo dizer? A mente que sente está conseguindo captar a mensagem que está vindo do outro lado? Qual que é o oposto, qual que é o contrário de empatia? Antipatia. Então, às vezes, a gente, não sendo empático, a gente se torna antipático. Reconhecer a emoção dos outros é sentir com o outro e envolver-se. Cadê o xará? Está lá fora? O xará abraçou aquele cara fedido, não foi? Ele se envolveu. Tem muita gente que está falando do amor de Deus, mas não se dispõe a se entregar para um abraço. Amor que não é tangível, que não é palpável, que não é grudável, está passando uma mensagem não verbal. Amém, queridos? Não adianta você chegar para aquele cara lá, mendigo, sujo, fedido, com a barba daquele jeito, e falar assim: querido, Deus te ama. Como Deus te ama. Ele queria o abraço de Deus através da sua vida. O tangível, não adianta a gente querer pregar uma palavra de amor. Sabe por que a Missão Sal da Terra foi criada? Por causa disso. A gente começou como uma banda de música, e era muito gostoso a banda. A gente fazia o que fazia, ver as experiências que Deus estava nos dando. Mas nós começamos a banda para falar do amor de Deus. Aí nós chegamos à conclusão que não tinha como falar do amor de Deus sem agir. A Missão Sal da Terra foi criada para ser a manifestação palpável do amor de Deus. E isso tem que ser na nossa vida, querido. Não adianta eu querer reconhecer a emoção dos outros, eu não estou disposto a abraçar, a pegar, a envolver-se. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é reconhecer as emoções. Chegar lá perto de alguém que está chorando e querer convencê-lo de rir.
Chegar perto do que está rindo e querer te convencê-lo de chorar, não. É reconhecer a emoção um do outro, o que a palavra de Deus já nos fala há tanto tempo. Quinto, lidar com os relacionamentos. Poder exercer controle sobre as emoções do outro é a essência da arte de relacionar. Credo, pastor. Quer dizer que eu vou manipular o irmão? Não, presta atenção. Saber exercer controle nas emoções uns dos outros é uma arte. E é arte de relacionar. Só que tem um porém. A gente só pode fazer isso quando a gente faz entendendo o autocontrole, a empatia, porque senão isso vira manipulação. Existe muita manipulação no meio evangélico. Existe muita manipulação na igreja. Porque aí você quer trabalhar com as emoções dos outros para que os outros façam aquilo que você quer. Isso é manipulação. Isso é diabólico. Isso é terreno, é demoníaco. Agora, trabalhar a emoção dos outros para que juntos a gente possa crescer, isso é lidar com relacionamentos. Emoções são contagiantes. Eu saber trabalhar com as emoções, eu contagio aqueles que estão à minha volta. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, esses 5 conteúdos, ingredientes, nos levam a trabalhar para que a nossa inteligência emocional seja adequada para as relações que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros. Imagina um elástico. A física explica que um elástico tem uma característica que é chamada de resiliência. O que é resiliência? A física explica. É a capacidade de um objeto de voltar ao seu estado natural, mesmo depois de ser submetido a uma força. Inteligência emocional é mais ou menos isso. Porque quando vem um estresse muito grande, nós somos levados ao máximo. Se eu tenho inteligência emocional, querido, eu consigo voltar à minha condição sem ser prejudicado. Quando eu não tenho condição emocional e eu tento esticar, vai doer. Rompe. E eu não volto mais ao estado natural. Eu sou afetado com uma emoção a ponto de ter a minha vida transformada por causa do resultado daquela emoção. Isso é falta de inteligência emocional. Eu não consigo lidar com aquele problema, aquela emoção. E isso, todos nós estamos sujeitos. À morte de uma pessoa querida, a um trauma, um problema seríssimo, um problema financeiro, uma falência. Quantas coisas a gente poderia citar aqui como emoções fortes. Mas quando nós não temos situações, quando a gente não tem condição para aguentar aquela emoção forte, nós podemos ser rompidos e nunca mais voltarmos a ser aquilo que éramos. Então nós precisamos trabalhar para que a nossa inteligência emocional, por mais que a pressão seja grande, nos dê condições de voltar à nossa situação. É aprender com isso. Quanto maior a sua inteligência, mais resiliente você se torna. Mais condições de voltar à situação normal. Então, queridos, nós vivemos um tempo onde nós precisamos urgente trabalhar essa questão emocional. A fase mais importante para que um ser humano seja trabalhado com inteligência emocional é na infância. É criança. A criança, ela vai obter inteligência emocional do ensino dos seus pais. E sabe o que está acontecendo hoje? Hoje os pais estão cada vez mais ativos, mais ocupados, mais coisa para fazer. As crianças não têm mais um tempo de qualidade com seus pais. Isso faz com que aquilo que teria que ser passado não seja passado. Então as crianças começam a querer receber inteligência emocional de professores, de amigos, de coisas esporádicas que possam aparecer à volta dela. Nada justifica, meu querido, a falta de tempo de qualidade com seus filhos, principalmente na fase da infância, para que elas possam crescer emocionalmente saudáveis. Tem muito adulto pagando um preço muito alto, porque foram totalmente esquecidos na sua infância de aspectos que poderiam trazer-lhe inteligência emocional.
Então, eu não sei que idade estão seus filhos, ainda dá para trabalhar muita coisa neles? Dá. Mas aqueles que têm filhos pequenos, trabalha isso o mais rápido possível. Então, algumas dicas. Perceba as emoções das crianças e as suas próprias. Reconheça a emoção como uma oportunidade de intimidade e orientação. Ouça com empatia e legitime os sentimentos da criança. Ajude as crianças a verbalizar as suas emoções. Logicamente que isso aqui pode ser para pai, pode ser para quem trabalha com criança, pode ser para quem quer abençoar uma criança, para quem quer adotar uma criança. E imponha limites e ajude a criança a encontrar solução para os seus problemas. Tudo isso, com certeza, vai ajudá-la a ter inteligência emocional. Amém, querido? Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor te faça inteligente. Aleluia.